noite. A gente começa agora mais um episódio do AlexCast, que é o nosso podcast para falar sobre assuntos referentes a Itabirito, toda semana com um convidado diferente. Dessa vez a gente está recebendo a Laide Correia. Boa noite, tudo bem? Laide. Boa noite. E Alex Salvador. Bom, a gente vai debater hoje o cenário das mulheres na política. Então, acho que é um assunto assim que vai render muito. Claro, né, Alex? claro, não tem dúvida. Então, vamos começar lá. As mulheres no Brasil, elas demoraram a conquistar esse espaço na política, né? E vem crescendo a cada ano com diversas representantes. Bom, com relação a essa quantidade de representantes, ainda é inferior à quantidade de representantes masculinos. Bom, com as diferenças entre homens e mulheres, por que é importante eleger mulher para cargo público? Bom, eu entendo, até como administrador público, né, que fui durante esse tempo todo, muito importante. É um cuidado diferente que as mulheres têm com a administração pública. Eu tive o prazer de ter algumas mulheres na prefeitura trabalhando conosco em cargo de primeiro escalão e que todas elas deram certo e muito certo, né? Haja vista a Marília Toledo, né? Aquela nossa secretária de Fazenda, que é um exemplo de dedicação, de correção, de honestidade, né? E de tempo de prefeitura, está passando inclusive por vários governos. Eu tive a oportunidade de ter a Ana Góes, né? A nossa secretária de Educação, que foi um show de bola. Esse negócio de a gente falar que dispensa comentários, eu acho que eu vou parar de usar isso. Ela não dispensa comentários, a gente tem que fazer muitos comentários em relação a ela e todas que trabalharam lá. Se eu vou começar a procurar, tem, por exemplo, no social, a Jussara do social, que fez um trabalho que, sinceramente, eu vi poucas pessoas fazendo um trabalho no social tão correto e, além de tudo, seguindo lei. Ela entende de lei, ela buscava recurso, né? Então, eu tive o prazer de ter essas mulheres no nosso governo, várias, né? E que deram todas muito certo. Então, eu sou até meio suspeito para poder falar disso. E gostaríamos, né, que realmente, não só Itabirito, mas o Estado, o próprio país precisa de ter mais mulheres na política, né? É interessante para nós, gera até, se quer saber a verdade, né, que me desculpem, eu não estou falando aqui para ofender nenhum homem, gera mais, né, até mais respeito e credibilidade. Vocês acreditam nisso? É impressionante isso. A gente que está aqui de fora acompanhando as câmaras, né? Câmara da Assembleia Estadual e a Câmara dos Deputados, a gente vê que quanto mais tem mulher perto e nas comissões, mais respeito eles têm. Entendeu? Mais respeito eles têm. A não ser aquelas figurinhas carimbadas que não tem mesmo controle, que perdem o controle com todo mundo, perdem com as mulheres também. Mas normalmente elas trazem mais credibilidade. E por que não falar que fica mais bonita, né? Fica muito mais bonito, né, Laís? Com certeza. Fica muito mais bonito o cenário com a mulher, né? Hein? Uma negra bonita dessa, respeitada, igual essa daqui, ó. Hein? Eu acho essa parte muito interessante porque a mulher, ela conquistou um espaço muito grande. Porém, eu acho que esse leque ele ainda poderia se abrir um pouco mais principalmente no campo político. Eu acho que falta mulher. Isso aí. Né? A sensibilidade da mulher, eu acho que faz toda a diferença. E se elas conseguiram chegar tão longe, igual você vê, na medicina, advocacia, né, arquiteto, até mesmo uma secretária do lar, uma engenheira, conseguiram assim, sair tão bem, por que elas não vão também conseguir desempenhar um papel super importante na política? Eu acho que faz muita diferença a mulher. Até como motorista profissional hoje, né? Motorista de caminhão fora de estrada, a Vale mesmo hoje demais, contrata... mais cuidado né? com tudo. A Vale hoje contrata uma quantidade de mulher assim... expressiva, isso é muito bacana, por quê? Porque a mulher ela conseguiu provar que ela consegue, que ela dá conta do recado. Então, eu acho que está faltando consciência dos eleitores, das pessoas que vão às urnas, para eles entenderem melhor que a mulher ela também consegue desenvolver esse papel na política. Porque se ela deu conta, se ela vem dando conta, se ela vem quebrando tantas barreiras, se ela vem alcançando tanta coisa, se nós tivéssemos mais mulheres na política, com certeza também a gente teria uma política ainda melhor. E faz um teste, né? Com certeza. Eu acho que é o seguinte, tá com dúvida? Faz um teste.
Vamos ver se elas são realmente boas. Olha que a maioria provou que são muito boas de serviço, que tem uma força muito grande com todo mundo, né, com a população, e, enfim, a coisa está caminhando para melhorar isso. Tomara que melhore, e tomara que comece, inclusive, pelo nosso município, né? Eu ficaria muito satisfeito, né? Nós todos ficaríamos muito satisfeitos se a gente, se a gente desse mais oportunidade, né, para as mulheres na política. Eu acharia ótimo. Eu ótimo. até falando sobre essa questão, aí eu queria até que a Laide comentasse, porque a Câmara de Itabirito hoje ela não tem, né, nenhuma representante verdade. mulher, né? Nós só temos vereadores homens. Você acha que isso pode acabar assim comprometendo um pouco a falta de sensibilidade em causas femininas? Essa falta de mulher na Câmara? Você se sente representada ou você acha que você gostaria de ter aquela peça, né, feminina lá para se sentir melhor representada? Com certeza, eu acho que até mesmo assim, a gente que é mulher, a gente tem mais esse lado dessa sensibilidade. E eu acho que em vários aspectos, vários assuntos, eu acho que a sensibilidade da mulher, ela consegue dar um rumo melhor para várias situações. Então, eu acho que a gente se sentiria muito mais seguros, muito mais protegidos, assim, até mesmo, é uma questão até mesmo de proteção. Então, eu não creio que hoje não seja só eu que não me sinta representada. Eu acho que se você fizer essa pergunta para 100 pessoas, 90 vai falar com você que não se sente representado. Porque eu acho que falta mulher, falta a força da mulher na política. E principalmente dentro da nossa cidade. Até com o devido respeito, né, aos vereadores que a gente tem aqui em Itabirito, mas isso, pensa, falta se são 13 vagas, deveria por que ser não proporção, né? Por que não 4 mulheres lá? Nós temos hoje, a maioria da população brasileira é mulher. E olha que assim, a gente teve a oportunidade de ter assim no nosso grupo mulheres assim fantásticas, com todo respeito por cada uma delas, e que poderia sim estar lá hoje assim lutando pelas nossas causas e nos representando de forma assim com mais entusiasmo, inclusive com mais você, direção. Eu tenho que falar, mas inclusive a Laide que representa tão bem, né, as mulheres. A Laide representa mesmo, dona de casa, trabalhadora, guerreira, né? Eu conheço muito a vida da Laide, popular, né? Caridosa, ajuda, né? Eu sei, por exemplo, de muita gente que a Laide ajuda, e o ajudar que a gente fala não é só na questão financeira, não, é ajudar informando, é ajudar levando, é ajudar colaborando de alguma forma. Então, eu estou falando isso aqui sem muita rasgação de seda, porque ela realmente é uma amigona que eu tenho, mas é verdade. Nós somos amigos, é verdade. Né? E aí entra essa questão, isso. Né? Essa ajuda. Por exemplo, nosso bairro, a gente fazia um trabalho na associação comunitária, e era um trabalho que assim, ele não te trazia nenhum retorno financeiro. Mas foi uma época que a gente assim, tinha o prazer de estar brigando, de estar ali lutando pelas causas da comunidade. Então, a gente, como mulher, a gente conseguiu levar muita coisa, a gente conseguiu construir um salão comunitário, que ele foi feito assim, em parceria, igual formiguinha. Né? A mulher, ela, na frente, ela conduz melhor as coisas. Então, eu acho que a participação da mulher em todas as áreas ela é fundamental. E no mundo todo, eu acho que deveria ter mais mulheres. A gente tem grandes exemplos, né? Grandes exemplos. No mundo afora, aqui no Brasil, né? Nós já tivemos uma presidenta, né, que foi bacana para a gente saber que tinha, né, no comando da nação, né? E, então, assim, eu tenho certeza que precisa, as pessoas têm que ter consciência disso. Não adianta só a gente ficar aqui, não. Eu venho cá e falo, a Laide fala, você fala, aí a gente vê na televisão toda hora falar sobre isso, mas não melhora. Não coloca em prática. Não melhora, não coloca em prática. A gente tem que colocar em prática. Entendeu? Fica só nesse lero-lero, entendeu? Ah, não, mulher na política, mulher aqui, mas o que a gente está vendo é a mulher tomar conta em todas as áreas, menos na política. Na política não tem tanto. Entendeu? Tem que ter. Se é proporcional, igual a gente está vendo em vários lugares, né? Na área da saúde, na área da educação, principalmente na área da educação, né? Mas nas próprias empresas, igual nós temos aqui uma grande empresa que é a Vale, já nos colaborando e ajudando, né? Introduzindo a mulher lá
em todo tipo de profissão, a gente considerava, por exemplo, que mulher trabalhar em mineração há mais tempo atrás, ou que dirigisse caminhão, qualquer coisa assim, existia até um preconceito, Acabou isso. Então, as empresas estão colaborando. Por que nós não vamos colaborar na política? Né? É preciso que as pessoas entendam isso. Pode ser repetitivo da nossa parte? Todo mundo falando sobre isso? Mas ninguém quer ninguém não é nem o teste, né? Não quer nem fazer o teste. Vamos testar, eu tenho certeza que dá certo. Vamos fazer o teste, vamos eleger mulher, né? Vamos eleger, não é só que não, para todo lado, vamos eleger. E vamos ver se vai melhorar, se vai ter mais credibilidade a política, ou se não vai ter mais credibilidade a política com as mulheres. E até com relação a isso, você né, já ter estado na vida pública, muito conhecido e tudo. Você consegue vislumbrar um cenário desse em Itabirito que pode acontecer, por exemplo, ter uma bancada feminina nas próximas... Agora, né, tem as eleições municipais. Você consegue enxergar esse cenário em Itabirito? Consigo, perfeitamente. Consigo e com muita segurança nisso também, se caso aconteça. Eu não tenho dúvida disso, não. Isso aqui não é demagogia, não, viu, gente? É um pensamento meu. Se eu, por exemplo, alguns anos atrás eu não pensava assim, porque pode ter passado isso na cabeça. Hoje eu penso exatamente dessa forma. Entendeu? Eu acho que seria interessantíssimo para a cidade, para a Câmara Municipal, né? Que a gente tivesse uma representatividade maior da mulher na Câmara. Só que as pessoas têm que praticar isso no voto, tem que estar lá fazendo isso. Entendeu? Não pode ficar só nesse papo. Tá chato eu ficar falando só isso, mas não pode ficar só nisso. Nós vamos continuar falando da mulher linda, maravilhosa, guerreira, né? Nós tivemos vários exemplos. Eu posso falar aqui, por exemplo, de Cadeira, uma mulher guerreira que trabalhou muito por Itabirito, que trabalhou muito pelas famílias de Itabirito, que é a ex-vereadora saudosa Dona Dica, né? Minha vizinha e tudo. É um exemplo. Né? Nós tínhamos divergências políticas. Nós tínhamos, mas eu tenho que reconhecer que era uma guerreira. Era um trabalho fantástico. E sempre pensando em ajudar todo mundo. Já pensou se a gente tivesse aí pelo menos umas 4? Umas 4 já estaria bom, no universo de 15. Entendeu? Se a gente já tivesse 4, já ajudaria bastante. Como as pessoas sabem, hoje as vagas para o próximo mandato na Câmara Legislativa, ela passa de 13 para 15. Já imaginou que ótimo que seria, Laís? Se a gente conseguisse ter pelo menos 4 vereadoras, eu ia ficar muito satisfeito. Indiferente de quem está na Câmara, né, na Prefeitura, no comando da Prefeitura, eu acho que seria bom para a população. Sim, para o município. Alaide, pensando nisso, né, nessa falta de mulheres no nosso cenário político, você acha que tem alguma coisa que desencoraja a mulher a candidatar? Sim, eu acho que existe. Eu acho que o que desencoraja a mulher a candidatar, eu acho que é justamente essa questão. Como as pessoas parecem assim, eu acho que dentro de Itabirito, em particular, eu acho que essa questão ela é mais pesada. Eu tenho isso assim comigo. A gente já participou de políticas e tudo, então eu pude observar, né, não significa que eu esteja certa, mas eu acho que Itabirito eles não se adaptaram muito com a ideia de eleger mulher. Porque você vai em Belo Horizonte, nossa senhora, tem muita mulher na política. Você vai para São Paulo, para o Rio, parece que é a coisa mais natural. Elas chegam quase que bater ali, ó, número a número com os homens. Quando você vem para Itabirito, você pode buscar lá atrás na história política de Itabirito, aí você coloca ali uma folha e vê quantas mulheres já conseguiram se eleger vereadora dentro de Itabirito. Se você for somar, chega a ser assim, até lamentável, é muito significativo o número de mulheres que conseguiu chegar lá. Eu acho até que eu lembro, sabe, das mulheres que foram eleitas aqui em Itabirito. Eu lembro da Pipita, que graças a Deus está aí viva, né? Pipita Paranhos, eu lembro da Dona Dica, eu lembro da Helena Farias, eu lembro da Rose, e não estou me lembrando demais, sinceramente. Não estou me lembrando demais. Que eu me lembro agora, pelo menos de 30 anos para cá, que eu lembro, só essas. Aí eu não lembro agora, demais. aí agora, você lembra, Laís? Tem mais? Não lembro. Eu não
tenho lembrança, não sei essas pessoas aí. verdade. Você até ainda se recorda mais do que eu. Então, assim, agora se você para e pensa assim, agora vamos ver quantos homens conseguiram se eleger vereador dentro da cidade de Itabirito. Teve uns que fez um mandato só, nunca mais voltou, mas de todo jeito. Se você for olhar o número de homem que já conseguiu ser eleito, com o número de mulher que já conseguiu, então chega a ser desanimante. Então, eu acho que a mulher, ela tem essa vontade, muitas das vezes, a maioria delas tem competência de sobra, tem potencial, pode chegar lá e pode fazer muito bonito, muito bacana, só que elas ficam assim, não, eles não votam para a mulher. Eles não votam para a mulher. Parece que é como se a mulher conquistou o espaço, mas não conquistou a confiança do eleitor. Não vou candidatar, né? Parece não que vou é isso. candidatar, porque A gente sente isso isso. acontece muito, sabe? esse Medo, porque já tem essa visão, né? Já tem essa visão. Só que eu acho que tá vindo aí, né? Esse ano a gente tem aí uma política, e se a gente conseguir, né? Tá abrindo esse leque mais, está falando mais, está conversando mais, está explicando mais. Eu tenho muita esperança de que, com isso, quem sabe, né, a gente não vai ter uma surpresa. As pessoas não vão abrir a mente para esse lado, para o lado feminino, porque eu acho que vai ser bacana e eles não vão arrepender. Com certeza. Bom, aqui na cidade tinha, anos atrás, um movimento que era o Mulheres em Ação, né? E ele, que era para fomentar a participação das mulheres nos órgãos públicos. E agora não tem mais movimentos como esses. O que vocês acham que pode ser feito para voltar a trazer esse tipo de movimento para a cidade? Incentivo e credibilidade dos grupos políticos junto às mulheres. Parece que o papo é o mesmo, parece que a gente está insistindo na mesma coisa, mas é verdade. A gente tem que incentivar também. Nós temos dificuldade, por exemplo, nós, do nosso grupo político, aliás, do nosso grupo não, todos os grupos políticos, de preencher as vagas, né, para candidatura de mulher à Câmara Municipal. Né? Entendeu? Uma dificuldade que você não tem noção. Não tem noção. Elas entendem que elas também têm um pouco de culpa disso. Elas também têm. Mas por quê? Exatamente porque não tem esse incentivo. Isso já tinha que estar acontecendo há mais tempo. Tem muito tempo que está se falando nisso. Nós não estamos falando nisso agora, nesse momento, né? Nesse momento agora de eleição de 2024, não. Isso já vem sido falado há muitos e muitos anos. Eu não posso nem precisar para você, não, mas há muitos anos, né, Laide? Essa questão aí. E aí, elas ficam sem motivação, ficam sem medo, acham que não podem concorrer, né? Acham que não podem disputar a questão dos votos, porque aí a população também. Então, não é nada mais, nada menos do que isso que nós estamos falando. Não tem até muito o que falar, se vocês querem saber a verdade, sobre esse. A gente tem vários temas que abrangem a mulher, que a gente vê todo dia, toda hora, mas em relação à política, não tem muito o que se falar mesmo, não. Ter coragem. Elas também têm um pouco de culpa nisso. Por que é um pouco de culpa? Porque elas têm que arriscar mais, né? Elas têm que arriscar. Precisa de parar com esse negócio que não tem jeito, bom, enfim, uma série de coisas. Eu tenho tanta preocupação com isso que eu fico até meio com medo de falar algumas coisas e ser mal interpretado, né? Porque tem que incentivar. Não é o momento agora, não. O momento já passou há muito tempo, já está para trás há muito tempo. Nós já ficamos para trás. Nós temos que agora concretizar isso. Nós temos que concretizar. A população tem que entender isso, gente. Não é possível que nós vamos ter mais uma eleição sem sequer uma mulher na Câmara Municipal, né? Poderíamos ter no mínimo 4. É bom para tudo, até para as comissões que tem na Câmara, que analisam vários projetos, que tem que ter o toque, inclusive, feminino, porque quantas coisas que passam por lá, vocês entenderam? Então, é isso aí. E o olhar é diferente, né? Falando nisso agora sobre problema até da cidade, né, de uma forma atual, como que vocês enxergam os maiores problemas com relação às mulheres aqui em Itabirito? E o que o poder público, vocês conseguem enxergar, o que ele tem feito? Por exemplo, a questão de violência, a questão de oportunidade.
O que vocês veem como os principais pontos aqui? Doutora Laide. Com relação às mulheres? Isso, que as mulheres enfrentam mesmo, às vezes falta de oportunidade, às vezes a questão da pauta da violência também. Então, o que você acha que isso é os pontos mais latentes aqui em Itabirito especificamente? Hoje, eu nem sei se eu estou respondendo a sua pergunta do jeito que... hoje, eu acho que a mulher, principalmente aqui dentro de Itabirito, eu acho que um dos maiores problemas que eu olho, que eu vejo tudo, é que elas acabam, como é que eu vou te explicar de uma forma assim, elas acabam desviando muito. Você vê muita mulher que poderia estar sendo útil em algum lugar, você vê ela bêbada por aí, drogada por aí, se vendendo por aí. Eu acho que a quantidade de mulher, principalmente de adolescente, moça e tudo, que está assim, tomando outras direções, é muito grande. Eu acho que falta oportunidade. Isso é uma preocupação para a gente. Eu acho que a falta de apoio também leva as pessoas assim por muitos caminhos tortos. Eu acho que se houvesse dentro da nossa cidade um apoio maior com relação, principalmente, é claro que todos nós precisamos, né? Mas com relação às mulheres, principalmente com relação às adolescentes, pré-adolescentes, eu acho que eles estão ficando muito sem direção, principalmente a parte feminina. De cada lugar que você vai, se você vê 3 homens meio avacalhados, você pode andar que você encontra com 4, com 5 mulheres, ainda pior. Então, eu acho que a mulher ela está ficando bem largada. Eu acho que falta grupo de apoio, falta muita coisa. Eu acho que poderia mudar esse cenário um pouco. A gente não conseguiria consertar o mundo, mas você conseguiria mudar parte dele, se o apoio fosse maior. É isso que eu ia te falar, Alex, essa questão até do poder público, o que você entende que poderia partir do poder público? Você vê que existem iniciativas ou você acha que isso ainda é um pouco carente aqui na cidade? Não, existe iniciativa, inclusive no nosso governo nós tivemos a oportunidade de criar alguns conselhos que beneficiavam, eles beneficiam muito a mulher, vários conselhos, a Casa da Mulher que foi criada naquela ocasião também, né? Mas saindo até um pouco disso, da questão da política e da política pública, né? Porque isso é fundamental, se você não tiver o apoio do poder público para criar, para ajudar, para combater, não tem como. Ela sempre vai ficar na cabeça de muita gente, principalmente essas pessoas que lamentavelmente têm cometido muita violência contra a mulher, elas vão ficar à margem mesmo, não tem como. Você tem que estar tomando providência e cuidando disso diuturnamente. E ninguém melhor para cuidar disso que a própria mulher. Se você tem mulher no legislativo, se você tem mulher no executivo, já ajuda bastante. Ela é mais sensível, ela entende mais, ela conhece mais sobre aquilo. Porque nós conhecemos, a gente tem visto isso constantemente? Temos, não tem dúvida. Eu acho que a comunicação, a imprensa, tem ajudado muito nesse aspecto, tem batido muito nisso e eu acho que isso já ajudou bastante. Agora, você viver e estar podendo ajudar com ações, voltando a falar da questão política, é aí sim que entra a mulher na política novamente, que é o assunto que mais nos interessa hoje. Ela vai estar podendo ajudar ali, ela vai poder estar brigando ali. Porque a mulher... não é que quem está na política hoje, tanto no legislativo como no executivo, não tenha preocupação com isso, não. Eu tenho certeza que eles têm, e muita, e muito. Eu não tenho dúvida. Mas se a mulher estiver inserida lá junto com eles, vocês imaginem, por exemplo, uma mulher presidente da Câmara. Vocês imaginam 4 ou 5 ou mais mulheres na Câmara, entendeu? É mais pesado, é melhor, dá mais segurança. Elas vão trabalhar mais pensando em todo mundo, mas pensando principalmente na mulher. Essa questão da violência contra a mulher, por exemplo, isso é lamentável. Isso está até, você quer saber a verdade? Isso está até um pouco assim, nojento o noticiário em relação a isso. Nojento que eu estou falando, vocês estão me entendendo.
perfeitamente de Dá tanto, repulsa na de gente, né? tanto que a gente tem visto isso todo dia, toda hora. É ruim, é ruim. E eu não acho até que isso faça bem para estar mostrando todo dia, toda hora. Às vezes as pessoas entendem um pouco diferente, porque a gente fica tão decepcionado que existe gente fazendo o que eles estão fazendo com essa violência contra a mulher. Contra a mulher. Então, porque às vezes você perde até o sentido de ficar vendo aquilo, sei lá, é meio sem explicação. É meio sem explicação. É muito pesado o que tem acontecido hoje. Tem que ser tomado providência. E parece que de uns anos para cá, eu não sei se é até essa questão que você citou da mídia dar mais visibilidade, a gente tem a impressão que o tipo de crime está ficando cada vez pior, né? Aumentando o nível de crueldade, ou aumentando o número de ocorrências. Eu não sei se é porque hoje a gente tem uma ampla divulgação sobre isso, mas a sensação que a gente tem é que está não piorando só a quantidade, mas a gravidade. Você sabe o que eu estou achando? É o seguinte, Os atos são cada vez está piores. acontecendo tanto, está sendo tão noticiado isso, que está ficando meio banal. Banal, né? Entendeu? Olha, Essa que é a minha opinião. Está ficando meio banal. Então, eu acho que tem que ser tomada providência. Né? A questão da prevenção, com muito mais rigor do que acontece hoje. Com muito mais rigor do que acontece. Hoje tem a Lei Maria da Penha, ótima, ajudou bastante. Tranquilo, eu entendo que ajudou bastante e tem realmente ajudado a diminuir um pouco nesse aspecto. Agora, o nível, né, está muito elevado o nível de covardia. Né? O que se faz com a mulher hoje não é que, infelizmente, já se faz a vida inteira, mas era muito mais leve. Hoje você vê crime contra a mulher, é o seguinte, matou, esfaqueou, fez outras coisas que eu não tenho nem coragem de fazer aqui. É muito mais pesado. Parece que agravou, né? Agravou. O tipo de ocorrência parece. Está dando muita coragem. Os caras são os marginais que têm feito, porque para mim é marginal, bandido e covarde. Entendeu? Essa é a minha opinião. Né? Eu estou até falando bem tranquilo, simplesmente daqui a pouco eles vão falar que o Alex estava brigando. Não, mas é verdade. Entendeu? Eles tinham que ser uma das coisas, um dos prejuízos que a mulher tem com isso tudo é a lei. É a lei. Quantas pessoas que a gente tem visto constantemente matou, estrupou, fez não sei o que e tal, daqui a pouquinho está na rua de novo, entendeu? Daqui a pouquinho está fazendo novamente, né? E vai ser assim por muito tempo, se não cumprir a lei. A lei existe. As leis não são até muito, elas não deixam muito a desejar em relação à punição, não. Mas o problema é que não cumpre. A falta de aplicabilidade, né? É. Às vezes a mulher busca por uma medida protetiva, né? Alguma coisa assim, não consegue. Ela tem que ser. Ela já deu diversas queixas. Tem que ser cumprida, tem que ser cumprida, né? Tem que ser cumprida. Parece que... Eu tenho, às vezes, sabe, Raquel e Elaide, minha amigona de anos e anos, eu tenho, às vezes, muita dificuldade de entender até sobre esse assunto. Você sabe por quê? Meio que banalizou. Infelizmente, um assunto tão sério, né, um assunto tão importante, está banalizando. Por quê? Estão noticiando, e está aumentando, e cada dia que passa os crimes mais violentos, mais bárbaros, né? Todo dia a gente vê isso, mas só aumentando. Ah, mas está aumentando a população e diminuindo. Não me interessa. Podia estar aumentando. A população, ela aumenta a cada segundo, a cada minuto. A gente sabe disso. E principalmente a população feminina. A gente tem visto isso por causa das estatísticas, né? As informações que a gente tem de estatística. E, infelizmente, o crime também tem aumentado e muito. O crime contra a mulher é o que deve ser o que mais se noticia hoje na TV do Brasil, na televisão do Brasil hoje, né? No meio de imprensa do Brasil hoje. Não estou falando televisão, mas é em rede social, geral, né? É em rádio, é para todo lado. Parece que o sentimento de impunidade, a pessoa pensar, não vai dar nada, né? Porque a mulher tenta uma medida protetiva, tenta fazer, né, os meios que ela tem de se proteger e às vezes não acontece nada com a pessoa. Então, parece que o sentimento que esse tipo de agressor tem não vai acontecer nada comigo. Às vezes, esses dias mesmo, mostraram um cara
que, se eu não me engano, contra ele tem queixa de 3 mulheres diferentes. Não, Na primeira não aconteceu nada com ele. Você está sendo até muito boazinha, porque eu conheço aqui, que a mídia já mostrou, casos de mais de 30, né? De 30. De estupro, né? De assédio, né? Olha para vocês verem, para vocês entenderem, eu sei que vocês entendem, mas até para refrescar a memória da população que está nos assistindo, quantos médicos, né? Quantos médicos que a gente vê, aí uma vai lá e denuncia, daqui a pouco vem 30 denunciando que fez, não teve coragem, aquela que teve coragem, acabou que vai beneficiar muitas outras que, se Deus quiser, né? E com a punição dos médicos, elas não vão ter mais esse problema, né? Pelo menos na mão daquele médico, do outro médico, isso acontece constantemente. Muito. Agora, no caso aí dessa questão aí da Maria da Penha, eu acho que foi uma lei que ela ajuda, né, a proteger bastante a mulher. Ao mesmo tempo, a questão da Maria da Penha, que no meu ver, eu acho errado, é que é o seguinte: o próprio cara já sabe disso, que se a mulher for lá e fizer uma queixa dele, eu já vi vários casos, depois ela vai lá e retira a queixa. Aonde que eu acho que existe o erro desse? Você fez, querida, tá feito, não tem como voltar atrás, não. Aí o cara ia ter medo. Muitos casos acontece isso. A pessoa vai lá, faz contra o cara, só que o que acontece? No outro dia, ou no terceiro, ela vai lá e retira a queixa. Então, ou seja, o próprio cara já sabe que mesmo se ele chegar aí lá, ele ainda tem uma chance ainda. A mulher vai lá depois e ela mesma retira a queixa. Então, a lei deveria ser assim, não tem como você voltar atrás, não. Está aqui, está feito, e nós vamos nesse caso até o final. Aí vocês entendem que a mesma lei que protege, ela frouxa a corda lá na frente. Eu te arrumo uma solução, mas a solução que eu estou te dando também vai ser a solução para o outro, porque ele vai te ameaçar. Não, você vai lá e tira a queixa que você fez contra... Que aí vem todo o abuso. Faca de 2 gumes. Né? Acaba virando faca de 2 gumes. A mulher, isso mesmo. Ela, às vezes, ela é dependente, por exemplo, financeiramente do homem. Isso aí. Ela vai lá e retira por isso, porque ela pensa, se eu continuar com isso, vai faltar comida em casa, não sei. Isso, né? Então, aí entra toda essa parte do abuso também, o abuso psicológico, o abuso matrimonial e tudo. Então, essa parte, ela realmente é lamentável, porque acaba, igual você falou, acaba afrouxando. Acaba afrouxando. Ela te prende aqui, mas ela te solta lá na frente. Né? Eu vou até sair um pouco do que nós estamos conversando aqui. É igual bafômetro, né? Eu bati ali, eu estou de qualquer maneira, aí eu não vou fazer o bafômetro, não. Eu não vou fazer o teste do bafômetro. E daí? Eu estou entendendo o que você quis fazer. A comparação é até boa a comparação. Eu não vou fazer. Não, peraí. Você não pode escolher se você quer fazer ou não. É uma lei e você vai obedecê-la como qualquer um outro cidadão brasileiro. Então, a mesma lei que ela, ao mesmo tempo, ela te dá uma proteção, ela te tira. Então, a própria lei, às vezes, desvia a pessoa, né? Igual no caso da mulher. Às vezes, ela tem aquele medo, ela passa aquela luta, ela é agredida. Só que, ao mesmo tempo que ela tem a proteção da Maria da Penha, o cara ameaça ela com 2 palavras, ela sabe que ela pode ir lá, não, eu quero tirar a queixa contra ele. Então, acaba que ela... faca de 2 gumes. Então, o que eu acho que, na minha opinião, a gente precisava de mulheres com a mente mulheres mais firmes, mais bem estruturadas, né? Eu fiz, está feito, e você vai responder por isso. E isso acontece se a mulher tiver um apoio mental, onde entra novamente a questão da mulher, falta apoio. Mas até mental. E a segurança que elas têm que ter, porque elas fazem isso por falta de segurança. O medo, justamente. Entendeu? Não é por amor, que está arrependida. Não é isso não. É por falta de segurança. O que é falta de segurança? É falta de cumprimento das leis. Entendeu? Porque a partir da hora que a pessoa cumpre a lei, ela é punida ali, né, que ela tem que ser encarcerada, tem que tem uma série de restrições na vida dela por causa daquilo, ela vai pensar outra vez. Ela repensa. Como ela vê que tem brecha para todo lado, entendeu? A própria mulher já fica assim, nossa senhora,
eu vou retirar a queixa, porque daqui a pouco ele está na rua de novo, daqui a pouco ele está isso, daquilo, ele vai voltar, e aí que ele vai acabar comigo mesmo. Se ele me deu uma facada, ele vai dar 5 depois. Infelizmente. É triste isso, viu, Laís? É como andar em círculo, né? Você não... Isso mesmo. Parece que vira um círculo vicioso, você não consegue sair daquilo ali. E eu acho que isso é a questão, é a rede de apoio, né? Que eu acho que as mulheres, hoje, elas precisam tanto e devem lutar por isso. Existe uma política pública para isso? Existe. A gente está cansado de saber, cada dia que passa existe mais leis beneficiando as mulheres em relação a esse tipo de coisa. Só que o seguinte, é a lei. Existe a lei e existe o cumprimento da lei. Se cumprir a lei, como diz um amigo meu, feijão sem bicho, está resolvido o problema. Está resolvido o problema. Agora, se não cumprir, nós vamos ter esses problemas recorrentes aí, mas são muitas vezes. São muitas vezes. Não tem como, não tem como. Eu fico meio desiludido com isso, sabe? Assim, não é um assunto que me agrada muito, sabe? A gente tem que discutir, até como homem público, a gente tem obrigação de discutir, mas é um assunto que não me agrada muito exatamente pela falta de cumprimento das leis. Né? A gente vê isso constantemente. E eu não estou culpando aqui juiz, nem juíza, nem promotor, nem advogado, não. É o seguinte, são as brechas. Né? Essas brechas da lei complicam muito a situação. Ô Alex, para a gente encerrar, queria com a Laide e com você também, voltando aí mais para o nosso desfecho mesmo, a questão da mulher na política, que é o principal. Isso, acabou que não é que a gente desviou, nós não desviamos. É um assunto fica outro, né? Fica um assunto assim muito repetitivo. Eu até entendo. E fica mesmo, né, Laís? Porque cai quase tudo no mesmo local, no mesmo tipo de pensamento, né? Quase tudo. Olha para você ver, nós corremos aqui, corremos ali, falamos não sei o que e tal. Aí você pôs, mas a mulher no legislativo, no executivo, ela está lá, eu sei que ela é mais sensível, mas ela vai cair na mesma situação. Ela vai fazer de tudo e a lei não vai ser cumprida. Se ela está na Casa Legislativa, ela tem a obrigação de fiscalizar e de criar leis. Se ela cria leis para beneficiar principalmente, né, a mulher, o que acontece? Essa lei tem que ser cumprida. Se essa lei já tem isso, você entendeu como é que a gente volta? Estamos voltando no mesmo assunto que nós estamos. Por quê? Porque está tudo assim está tudo dessa forma há muito tempo. Esse é o meu pensamento. Né? Existe como melhorar? Existe. Qual que é a forma de melhorar? Não tem outra forma a não ser inserir a mulher na política. Porque tudo vem através da política, tudo vem através da mão do executivo, do legislativo, do judiciário. E se tiver a mulher lá, obviamente que ela por ser mais sensível e sofrer até na pele mais, né, ela vai então proteger mais e vai ser mais firme naquilo ali. Mais do que já acontece hoje. E que não está ruim, não, mas tem que melhorar muito. Ô, Alaide, eu queria que você falasse, então, você até como morador aqui de Itabirito, essa questão, né, igual a gente comentou, se você se sente representada, e até um recado, né, para incentivar essas mulheres que têm interesse na vida pública. Eu queria que você, como representante das moradoras de Itabirito, você desse esse recadinho. Então, olha, gente, Itabirito é um lugar onde existem mulheres fantásticas, cada uma no seu campo, cada uma né? Mas eu falo que assim, como eu admiro diversas mulheres na nossa cidade. E eu acho que está faltando, sim, elas começarem a ver isso melhor, saber que elas têm condições, sim, que elas podem chegar lá, sim, e nos representar de uma forma melhor, né? Porque a sensibilidade da mulher, ela é muito grande. A mulher, ela é muito família, ela é muito valores. E eu acho que essa questão lá vai fazer muita diferença. E olhar mais assim para elas e saber, não, eu sou mulher, eu consigo dirigir um caminhão fora de estrada, eu não consigo
ser uma vereadora? Eu consigo sim, né? Eu consigo ser uma médica, eu vou ser uma ruim vereadora? Não vou ser, não. Eu sou uma excelente dona de casa, eu não vou conseguir chegar lá e fazer um trabalho bacana. Não vou sim, porque cada um na sua função, mas todas elas com um valor assim, imenso. Itabirito é uma cidade rica de mulheres fantásticas, é isso que eu tenho para dizer. E eu espero, sim, que esse ano os nossos queridos eleitores se voltem mais para o lado feminino e possam ver esse valor e sentir essa diferença, apostar mais na mulher. E a própria mulher saber que ela pode chegar lá e ela pode fazer um trabalho assim fora de série, que vai fazer diferença na nossa cidade e faz diferença no mundo todo, porque o bem ele não termina só aqui. Né? Uma coisa boa, ela se alastra dentro da minha cidade, dentro da outra, vai passando. Né? E eu acho que vai dar tudo certo. Esse ano, eu acredito que vai ter muito mais mulheres eleitas. Até essa questão dos eleitores, né, eles se voltarem para isso, de trazer as mulheres, encoraja elas também. Com certeza, claro. com certeza, né? Itabirito é um lugar rico, né, em mulheres fantásticas, são muitas. Né? Eu tenho admiração por diversas mulheres na nossa cidade. Alex, uma palavrinha então para encorajar a mulherada aí. Mas eu sou privilegiado, primeiro, porque a minha vida ela é cercada de muito mais mulher do que de homem. A minha vida, que eu falo, inclusive, particular. Eu tenho o privilégio de ter mais mulher na minha vida do que homem. Inclusive agora, graças a Deus, né, nós estamos comemorando mais uma netinha que vai chegar para mim. Né, mais uma não, é a primeira netinha, que é da minha filha, da Sara, e vai ser mulher. Então a gente tem essa satisfação, né? E, sem contar das outras mulheres todas que participam da vida da gente, né? Como é o caso da minha mãe, eu fui criado por uma mulher, meu pai infelizmente foi embora muito cedo, eu era muito menino, uma guerreiríssima, uma mulher que deu um espetacular, show de bola, deu um show de bola em tudo, em tudo, em criação, na sociedade, tudo, né? E outros, né? Como eu tenho a minha atual esposa que para mim é um privilégio, as minhas filhas que são fantásticas, a gente quase não vê defeito. Eu sou meio diferente, eu não vejo nenhum defeito das mulheres que me cercam, não, viu, Leide? A sua irmã? Nossa O Senhora. que é aquilo? Né? Dispensa comentário, né? Não, dispensa não. Tem que ter comentário. Tem que ter comentário. Olha o trabalho magnífico, né, que é feito, fora de e todo série. mundo sabe. Eu evito até de ficar falando muito disso para não achar que a gente está tirando proveito de alguma coisa, até política disso, mas a gente está aí para ver. E não é só ela, não. Eu acabei de falar aqui de uma amiga saudosa, vizinha, e que era adversária política, mas eu tenho que tirar o chapéu, que era uma pessoa que merece fantástica. Também, todo que é o meu caso respeito, da dona Raimunda Lemos Baeta, que era a nossa querida dona Dica, muita gente, tia, né? Umas tias espetaculares. Então, eu sou cercado, eu tenho o privilégio de ter mais mulher na minha vida do que homem. Já é muito bom. Por isso que eu gosto tanto. Bom, enfim, tanto e defendo tanto, né? E falo muito sobre isso. Então, é isso aí. Eu acho que é um assunto muito importante, mas é até difícil da gente discutir. Eu entendo, sabe, Raquel, a Laide e as pessoas que estão nos assistindo, que se a gente tivesse aqui, ao invés do Alex, mesmo com a boa vontade e com o entendimento que ele tem, mas se nós tivéssemos aqui uma especialista, por exemplo, em leis que beneficiam a mulher, mas que eu digo assim, que entendesse profundamente, talvez seria até... Eu sei que foi proveitoso esse papo com a Laide, que entende, que gosta, que sabe, que é uma pessoa do bem, que é uma guerreira. A gente sempre dá o exemplo da Laide, né? A gente pede ela até não é para usar, mas que ela dê essa liberdade de dar exemplo dela, inclusive na política, a gente já falou várias vezes, porque realmente é um exemplo, mas seria muito interessante que isso fosse debatido mais amplamente. Você entendeu? Claro que com o homem, mas aquilo que nós já falamos, até para poder fazer as leis para beneficiar as mulheres, a maioria é homem. Entendeu? Verdade. Até para não sei o quê, a maioria é homem. Vamos fazer o quê para beneficiar a mulher? A maioria é homem. Quem sabe que isso pode mudar para melhor? Melhorou muito, mas quem sabe que isso pode mudar para melhor? Exatamente a gente inserindo mais a mulher na política. A gente vê todo dia, toda hora, essas propagandas que a gente tem, propagandas partidárias na televisão, as próprias mulheres que têm hoje, exercem o cargo hoje
de governadora, de prefeitas, de deputado estadual, federal, né, e senadoras também, pedindo constantemente para que as pessoas enxerguem mais o valor da mulher na política. Tomara que dê certo. É isso que eu desejo que aconteça na nossa cidade nas próximas eleições. Tomara, para a gente vai ser bom também, né, Laís? Com certeza, com Laís, certeza. muito obrigada, foi um prazer. Quem sabe nós vamos ter a Laís lá. Pré-candidata ela já é. Quem sabe nós vamos ter o privilégio de ter ela lá. E eu vou ficar muito satisfeito. Porque é o seguinte, ao mesmo tempo que ela faz um carinho que eu falo no bom sentido na gente, que ela elogia e tudo, mas ela também chama atenção. De vez em quando chama atenção. E aí é isso que a gente precisa. Tem que ser brava, né? Mas a gente fez um... Ela só não é brava com a Nicole. Só. Nicole que te diga. Nicole que te diga. Quando eu chamo ela, já sabe, né? Mas é bom. E a gente conseguiu fazer um trabalho bacana justamente por isso, porque ouvir é muito importante. Você trabalhar com o que o outro também pensa te ajuda, é soma. Você não pode? Não. Então, quando o Alex foi prefeito há uns anos atrás, deu muito certo justamente por conta disso, porque ele trabalhava com todo mundo. Ele ia até as pessoas, ele ouvia as pessoas. Você tem que ouvir, né? Porque às vezes parece que está tudo bem, mas o lugar para melhor ele existe. Sempre pode ser melhorado alguma coisa, né? E se a pessoa tiver entusiasmo, fica cada vez melhor. Você não pode estabilizar. Tá bom assim. Aí você falou a palavra-chave. Né? Entusiasmo. Com certeza. Dá tudo certo. E a gente acredita que vai dar tudo certo, né? E a gente torce que as mulheres, né, se sintam mais seguras, né, num futuro mais próximo. Quem sabe você vai representar a gente lá, né? Quem sabe. Gente, muito obrigada, Laís, Alex, muito obrigada. Aí a gente acaba mais essa edição do Alex Cash. A gente volta semana que vem com outro assunto, outro bate-papo.